Eu quero falar sobre as contratações do Memphis Depay, jogador que já está contratado pelo Corinthians, do André Carrillo, jogador que também já está contratado pelo Corinthians, duas contratações internacionais do Sport Clube Corinthians Paulista que vão mudar o patamar do clube para a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. O Corinthians não vai cair. O Corinthians não será rebaixado. E muito se deve a essas contratações do Corinthians. Tomara eles cheguem e resolvam a situação do Corinthians realmente. E a respeito do Depay, é o seguinte, quando ele chega, a expectativa inicial do Memphis Depay era chegar no domingo, chegar amanhã, portanto, mas isso não vai acontecer. O atacante holandês optou por realizar os exames médicos na Holanda. Então o Depay vai realizar exames médicos na Holanda. Embora o Corinthians tenha oferecido toda a estrutura no Brasil. Mas mesmo assim ele vai realizar exames médicos na Holanda. Assim, o jogador terá mais alguns dias para fechar a burocracia antes de vir para o Brasil para reforçar o Corinthians. A expectativa agora é que o Memphis Depay chegue ao Brasil na próxima quarta-feira, com exames médicos realizados e o visto de trabalho liberado. Só então que ele vai ser apresentado como reforço do Corinthians, só depois que ele chegar no Brasil, depois da próxima quarta-feira. O Corinthians quer ter o jogador à disposição, especialmente para os duelos contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Ele deve fazer a estreia contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. As inscrições para a fase de quartas de final da Copa Sul-Americana se encerram no próximo dia 13 de setembro. Essa é a data limite para o Corinthians vencer as burocracias e contar com o Memphis Depay nos 2 jogos contra o Fortaleza. A primeira partida no Castelão está marcada para o dia 17 de setembro. A inscrição de novos reforços no Campeonato Brasileiro vence na próxima segunda-feira. Porém, tem uma brecha que pode dar folga ao Corinthians para contar com o Memphis Depay no Brasileiro, além do André Carrillo. Segundo o regulamento das séries A e B do Campeonato Brasileiro, as inscrições de novos jogadores valem até 9 de setembro. E dentro dos 50 nomes da lista de atletas. Até o dia 20, porém, os clubes podem promover até 8 trocas por atletas que estavam livres do mercado antes do fechamento da atual janela. Então, até o dia 20 de setembro, os clubes podem inscrever jogadores que estavam livres no mercado. Então o Depay e também o André Carrillo podem ser inscritos até o dia 20 de setembro. Na Copa do Brasil, o Depay e o André Carrillo só poderão atuar em caso de classificação do Corinthians para a semifinal. O Corinthians encara o Juventude na próxima quinta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, precisando de um resultado positivo de 2 gols para seguir no torneio. A expectativa é que o duelo contra o Juventude possa representar o primeiro contato do Depay com os torcedores em Itaquera. Ele pode ser apresentado em Itaquera já nesta partida contra o Juventude. O Depay, revelado pelo PSV da Holanda, passou por Manchester United da Inglaterra, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid antes de jogar no Corinthians, antes de ser contratado pelo Corinthians. E, é claro, ele teve principal destaque na seleção da Holanda, disputou as Copas do Mundo em 2014 e 2022, e na seleção da Holanda ele tem muitos gols, né, na seleção da Holanda. Ele é o vice-artilheiro da seleção da Holanda, só perde para o Van Persie, né, ele só perde para o Van Persie, ele é o segundo principal artilheiro da seleção da Holanda. Esse, o Memphis Depay. Agora o André Carrillo. O Corinthians também contratou o André Carrillo. O André Carrillo, que é um jogador conhecido do Corinthians, jogador de Copa do Mundo também, conhecido na comissão técnica do Corinthians, da comissão técnica do Corinthians, né, principalmente do Ramon Dias e também do Emiliano Dias, porque jogou com esses 2 jogadores, foi comandado por esses 2 treinadores, né, o Emiliano Dias e pelo Ramon Dias, no Al Hilal
da Arábia Saudita. Jogador experiente, tem 33 anos de idade e ele tem muita amizade, principalmente com o Emiliano Dias, a quem ele chama de irmão nas redes sociais. A Esportes da Sorte já teria apalavrado um contrato com o Gabigol, a vinda do Gabigol para o Corinthians, isso no ano que vem, isso na próxima temporada. É a informação do Marcos Belo. A Esportes da Sorte, a informação do Marco Belo. A Esportes da Sorte já teria apalavrado a contratação do Gabigol para a próxima temporada. Também como reforço midiático. Também dando o aporte financeiro para o Corinthians contratar o Gabigol. Todo mundo sabe que o grande sonho do Augusto Melo, presidente do Corinthians, é a contratação do Gabigol, né? O Augusto Melo quer a contratação do Gabigol. Esse ano já não dá mais. Esse ano ele já completou 7 jogos com a camisa do Flamengo. Mas todo mundo sabe também que ele não vai ficar no Flamengo para a próxima temporada. O Corinthians, então, não pagaria nada para contratar o Gabigol, a não ser a questão dos salários, né? Pagaria apenas os salários. Ele estaria livre no mercado a partir do final do ano e o Corinthians pagaria apenas os salários para contratar o Gabigol. É claro que seria um salário astronômico, mas de qualquer maneira, tendo o apoio da Esportes da Sorte, o Corinthians teria condições financeiras de contratar o centroavante Gabigol. A informação, eu repito, é do meu amigo Marco Belo, da Rádio Transamérica e também do podcast Timão. E se o Marco Belo falou, tá falado. Bora fechar o vídeo com informação importante sobre Memphis Depay, centroavante holandês que será reforço do Corinthians. Havia contado para vocês que a previsão de chegada do atacante era terça ou quarta-feira. Vários setoristas que cobrem o Corinthians afirmavam que ele era esperado nesse domingo. Qual não foi a notícia publicada na noite desse sábado, dando conta de que o Depay só deve chegar mesmo na quarta-feira. Ele preferiu realizar os exames médicos lá na Holanda. Ele inclusive foi visto acompanhando a seleção holandesa nesse sábado. Diante de todos os exames feitos e aprovados, ele embarca na terça para chegar na quarta ao Brasil, já com o visto de trabalho liberado, para que ele possa ser inscrito nas competições nacionais. Ele ficaria à disposição dessa maneira para a disputa da Sul-Americana, confrontos contra o Fortaleza nas quartas de final e também todo o restante do Campeonato Brasileiro. Havia pressa no Timão para que ele pudesse ser inscrito nessa segunda-feira, o que lhe permitiria jogar também a Copa do Brasil, caso o Corinthians confirme a passagem diante do Juventude, a necessidade de, no jogo da próxima quarta-feira, reverter a derrota por 2-1 em Caxias do Sul.